Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFC Tianguá. E aí na tela você tem algumas regras de conduta, tá? Para esse período de aula remota. Então você pode pausar o vídeo e você também encontra lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente vai dar início, tá? A, a mais uma aula de EDO, tá? Da disciplina de Equações Diferenciais Ordinárias. E aqui a gente vai começar a ver, tá? Um novo conteúdo, que no caso seriam a transformada de Laplace, tá bom? Então, a transformada de Laplace, ela é uma técnica, tá? Que a gente vai estar introduzindo agora. Então, a gente vai ver no decorrer de 4, 5 aulas. A gente vai, né, ao longo dessas aulas, definir o que é a transformada. Também vai existir a transformada inversa. Ver como que a gente vai trabalhar uma transformada de um certo tipo de classes de funções, tá bom? No final, né, o nosso intuito final é utilizar essa técnica nova que a gente vai estar aprendendo na resolução de equações diferenciais, tá bom? É, então, essa técnica, basicamente, ela vai conseguir fazer com que a gente transforme nossa equação diferencial em uma equação é, polinomial. Aí a gente vai resolver essa equação, depois volta por meio de uma transformada inversa, então vai ser algo desse tipo, tá? Então não precisa se preocupar por hora, tá? Nisso tudo. A gente vai começar mesmo introduzindo a transformada, em cada aula a gente vai melhorando essa nossa ferramenta até chegar ao ponto da gente estar preparado para resolver a equação, tá bom? Equação diferencial. Então, bem, de modo geral, tá? O que seria uma transformada, né? O que seria um operador. Então, você já trabalha com isso, talvez você não esteja acostumado com a nomenclatura, tá? De transformada ou de operador, para ser mais preciso, de operador, tá? Então, quando você está na disciplina de cálculo, você vê lá derivação, integração, tá? Elas transformam uma função em outra, querendo ou não, né? Então, você tinha aqui a função, tá? X ao quadrado. E aí, quando você aplicou este operador aqui, ó, este aqui é um operador derivação, é um operador derivada. Ele, como resultado, você obtém outra função, tá bom? Aqui também, ó, você tem a função x ao quadrado, você aplica o operador, tá? Integral, você pode ver assim, e aí você obtém como resultado essa família de soluções aqui, que seria x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Ou seja, o que é que você está fazendo? Você transforma uma função em outra, tá? Você transforma uma função em outra. Bem, e essas a derivada e a integral, elas têm as propriedades de linearidade, tá? Então, daqui já são propriedades conhecidas por vocês. Então, se você tem aqui constante, se você tem soma, né? A derivada ela é linear em relação a essa soma, em relação a essas constantes, tá? Então, constantes aqui e somas, elas saem, né, desse seu operador, tá? Então, de modo geral, o operador ele vai pegar uma função de um conjunto e vai operar de alguma forma, né? Isso vai depender da definição de cada uma e vai chegar como um outro objeto, tá? No caso aqui ainda são funções. Bem, então a gente pode melhorar um pouco mais essa ideia, tá? Então isso era só para passar a ideia de o que é operar, né? Então você pega uma função, você faz uma operação ali, alguma coisa, tá? Vai depender do que foi definido e você obtém outra função. Então no meio ali você fez alguma coisa, tá? A seu critério, né? Na verdade, a seu favor. Bem, e aí a gente pode estar trabalhando agora com funções de duas variáveis, tá? Então, o que acontece quando a gente tem duas variáveis na integral? Vamos ver esse exemplo da integral. Bem, então, se f depende de x e y, tá? E
a sua integral ela é em relação a uma variável, então você vai estar definindo uma função em relação a outra variável, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho a minha f de x, y, como sendo 2x, y ao quadrado, tá bom? Só que a minha derivada é em relação a x, tá bom? Então, como eu derivo em relação a x, y aqui é uma constante, tá? Y é uma constante. Bem, então eu vou integrar isso daqui em relação a x, y é uma constante. Então, quando eu integro em relação a x, eu resolvo essa integral, né? Essa integral aí vai ficar 2. Y é constante, eu posso até tirar daqui, vai ficar só a integral de 2x dx, certo? E aqui vai ficar y ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, né? Então vai ficar 3x ao quadrado, tá bom? Então, resolve essa integral dessa forma, tá? E aí o que você consegue notar é o que, né? Que essa função aqui, ela é uma função de y, tá? Então, se você olha aqui, só aqui você já consegue detectar que ela é uma função de y, tá? Porque ela depende, a sua função depende de x e y, mas você integra em x, a integral definida em x, então o resultado vai depender somente de y, certo? Bem, e aí a gente vai estar interessado em trabalhar dessa forma, tá? A gente vai estar interessado em trabalhar com integrais dessa maneira. Então, de modo mais geral, o que a gente vai estar pegando, tá? A gente vai estar pegando aqui uma função f de t, e a gente vai estar levando, tá, em uma outra função. Porque se você observar, aqui k que está aqui dentro, tá? Esse k que está aqui dentro, ela é uma função de s e de t. Só que você está integrando em relação a t, tá bom? Então, isso daqui, no final das contas, vai ser uma função. Eu vou até diminuir isso daqui, né? Isso daqui é uma função de s, certo? É uma função de s. E essa k aqui, não, é uma k, né, que vai depender do que você vai estar dando, né? Você poderia pegar essa k como sendo s vezes t, tá? Então, de modo geral, k aí é uma função que depende de duas variáveis, tá bom? E uma delas você está integrando. Então, o que eu quero que você note aqui é o que, né? Se k é uma função aí dada, certo? Depende de s e de t. A f que você está pegando, então, ela é uma função de s ou função de t, você integra em t. Então, você tem aqui, está integrando em t, mas você ainda lhe resta esse s, tá? Então, quando você resolver, de modo análogo ao que foi ali em cima, tá? O resultado vai ser ainda depende de s, então é uma função de s, certo? Então, isso daqui, o que é que você está fazendo, tá? Você está pegando a sua função f, que depende de t, e você está levando na sua função f maiúscula de s, tá? Então, você transformou aqui a sua função f na sua função f maiúscula, tá? Então, isso daqui é um modo também de você operar, tá? Então, você tinha visto que a derivada era uma operação ou uma transformada, a integral também, e desse modo aqui é um modo que a gente chama, tá, de transformadas integrais, tá? Então, sempre que você pega uma função e leva em outra função por meio de uma integração, por uma função k, essa função k até que a gente chama de núcleo, tá? Núcleo da transformada. Mas bem, então essa transformada desse tipo é o que a gente chama de transformada integral, tá? São as transformadas integrais, certo? E aí a gente vai estar interessado em estudar um tipo particular de transformada integral, que é a transformada de Laplace, tá bom? Então, para a transformada de Laplace, essa função k aqui é uma função exponencial específica, tá bom? Então,
Então, bem, aqui a gente pode definir agora a transformada de Laplace, ok? A transformada de Laplace é uma transformada integral para um certo k específico, certo? Então, bem, ó, se você olhar, então f é uma função, certo? Definida para t positivo, para t maior ou igual que zero, tá? E aí, com isso, você vai pegar, ó, essa daqui faz o papel lá daquela k, tá vendo? Essa exponencial de menos st, ela depende de s e depende de t, tá? Então, ó, aqui é uma integral de 0 a infinito, aí você tem a exponencial de menos st e a sua função que você está tomando, né? Que é a f, que depende de t, tá? Integra em t, então esse resultado aqui, ele vai lhe dar uma função dependendo de s, tá bom? E aí, a gente vai utilizar a notação, uma notação que é esse L aqui, tá? Esse L aqui, é de Laplace, né? Esse L. Então, é justamente para a gente dizer que a gente está tomando a transformada de Laplace. Aí aqui a gente tem da função f, tá? Então, a transformada de Laplace da função f, ela é definida pela integral de 0 a infinito, exponencial de menos st, f de t dt, tá? Então, a transformada de f é um número? Não, tá? Ali é uma integral, mas me sobra a variável s. Então, a transformada da função f, tá? Transformada de Laplace da função f é uma função que depende da variável s, tá bom? Bem, então essa daí é a transformada e, claro, né, para estar bem definida, essa integral tem que fazer sentido, tá? Tem que ter a convergência ali dessa integral, porque é uma integral imprópria, tá? A gente tem aqui os limites de integração até infinito, então de cara ela já é imprópria, ok? Então tem que ter convergência aí nessa integral, tá? Bem, quando e aí quando eu já falei, né? Quando essa integral converge, o resultado, a sua transformada de Laplace, ela é uma função na variável s, tá bom? Aí outro modo também, que às vezes a gente utiliza bastante na notação, é em vez de escrever L de f, tá? Sempre a gente usa entre chaves, a gente utiliza a letra maiúscula, tá bom? Então, para simplificar, a gente utiliza a letra maiúscula, tá? Então, a transformada de f, a gente escreve f grande. A transformada de Laplace de g, a gente só coloca g maiúsculo. Transformada de Laplace de y maiúsculo, tá? E aí você nota também que sempre, ó, a variável é s aqui, tá? A gente tinha as funções f, g e y, tudo era na variável t, mas a transformada dela fica em s, tá bom? Então, bem, essa é a definição. E aqui a gente pode olhar um exemplo, tá bom? Que a gente pode ver o exemplo. E aí a gente está olhando a transformada da função constante igual a 1, tá bom? Então, aqui a gente tem a função constante igual a 1. Então, por definição, tá, ó, a transformada ela vai ser o que? Integral, né, de 0 a infinito, exponencial de menos st, e aqui a nossa função f, no caso, vai ser 1, tá? Então, isso daqui é integral de 0 a infinito, exponencial de menos st, a minha função, que nesse caso é 1, dt, tá? Bem, então isso daqui nada mais é do que integral de menos st dt, tá? Então, essa integral aqui, ela é uma integral imprópria, tá? Então, a gente sabe que para resolver uma integral imprópria, desse modo, a gente olha o limite, né? Aqui. Que é uma integral indo até infinito, né? Na verdade, é o limite de uma integral definida, tá bom? Então, bem, então isso daqui vai ser o limite
ok? Seu limite. Resolvendo essa integral, você tem como resultado, vou botar um menos aqui, tá? B, 0, certo? Então, isso daqui vai lhe dar o limite de B tendendo a infinito de menos aqui é no lugar de t, tá? Aqui t que aqui fica mais, vai ficar menos S0, tá? Então vou botar logo 0 aqui, S, e na verdade isso daqui vou botar logo 1, tá? Então você tem que olhar esse limite aqui, ok? Bem, e aí o que é que você tem, tá? Você tem aqui o limite em B, então seu B só está aqui, certo? E aí você tem que olhar o limite dessa exponencial com B indo a infinito. Bem, então você tem aqui a seguinte situação, tá? Esse expoente aí, para que tenha convergência, tá? A sua função exponencial, se o expoente dela ali, né, for positivo e você está olhando tendendo a infinito, ela vai explodir, vai a mais infinito, então não tem convergência, tá? Para que sua exponencial convirja, então você precisa que esse expoente ele seja negativo, tá? Aí a sua exponencial vai a zero quando b for a infinito. Então você precisa que o expoente, que é menos s, b, ele seja negativo, tá bom? B você já sabe que é positivo porque b está indo a infinito, tá? Então o que você precisa é que menos s seja negativo, ou seja, s seja positivo, ok? Então, quando S é positivo, você tem que isso daqui, né, vai a zero, e como resultado fica apenas 1 sobre S, tá bom? Então, a gente tem o quê? Que a transformada de 1 é igual a 1 sobre S para S positivo, tá bom? E isto só faz sentido essa transformada para S positivo, tá bom? Bem, porque caso contrário, a gente acabou de ver que ela converge, certo? E aí, só uma observação também é que essa notação de escrever o limite, tá? Caso ficar escrevendo o limite, algumas vezes pode ser cansativo, e aí a gente pode abusar um pouco da notação, tá? E escrever algumas vezes. Então, quando a gente tem o limite de b indo ao infinito, aqui eu tenho uma função, né? De b de 0 a b, tá? Eu vou abusar em alguns momentos da notação e escrever simplesmente assim a função de 0 avaliada em infinito, tá? Isso já está, no caso, já vai estar subentendido. Eu estou olhando um limite onde eu estou avaliando ali até um certo b e passando o limite desse b indo a infinito, tá? Às vezes só para poupar escrita, tá? Alguns momentos posso utilizar, outros não. Então, quando eu utilizar uma notação desse modo, vocês já sabem que eu estou abusando na notação, mas aí já está dito para vocês, tá certo? Bem, então, toda função tem transformada? Não, né? Nem toda função tem sua transformada. Então, por exemplo, se você for olhar aqui, né, a transformada de 1 sobre t, né, seria integral de 0 a infinito, exponencial de menos st, 1 sobre t dt, tá? Aqui o seu problema não estava nem no infinito, o seu problema aqui estava no zero, tá? Quando você olha, né, quando t vai a zero, a parte da exponencial iria a 1, tudo bem, e aqui você ficava com 1 sobre x, só que essa função 1 sobre x, ela não iria convergir, tá? Então você teria um problema aqui no caso no zero. Então não tem
convergência aqui para essa sua integral, tá bom? Dependendo do valor de S, ela não vai convergir. Então, e para a exponencial de t ao quadrado, aqui você teria integral de menos st, tá? Exponencial de t2 dt, tá? Então, o que acontece? Aqui você pode colocar até exponencial de t, né? Aqui vai ficar até assim, né? Menos st mais t2, né? Então, isso daqui eu vou botar um t em evidência, então vai ficar t menos s. Ficou junto aqui, né? Tá? Só que aqui, para que isso daqui possa convergir, né? Eu preciso que esse expoente, ele seja, quando eu for olhar para infinito, eu preciso que esse expoente aqui, ele seja negativo, tá? Então, só que o que acontece? Tt menos s, ele precisa ser negativo. O t eu já sei que ele é positivo, porque ele está variando de 0 a infinito. Então, eu preciso que t menos s, ele seja negativo. Então, eu preciso que t seja menor do que s. Só que isso não pode, tá? Porque o s seria um valor fixado, tá? E o meu t está indo a infinito, então sempre t vai passar de s, tá bom? Então, t sempre vai passar de s, então aqui também não tem convergência, tá? Independente de qual seja o valor fixado de s ali, né? Não teria como t ficar menor do que s, porque t ele vai até infinito, tá bom? Então, para essas duas funções, não se tem a transformada de Laplace, justamente porque não tem convergência nas integrais, tá? Bem, e aí, então a gente pode chegar até no resultado, tá? Que nos diria uma condição suficiente, tá? Isso não é necessário, não é obrigado respeitar essa condição, mas se eu tiver essa condição, eu consigo que eu tenho a transformada de Laplace, ou seja, eu tenho uma convergência daquela integral imprópria, tá? Então, o que diz essa condição? Eu tenho uma função contínua por partes, tá? O que é uma função contínua por partes? É que ela, digamos, seja pedacinhos de várias funções contínuas. Então, nessa figura aqui, tá? Então, você tem, ó, aqui é uma parte, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, tá? Então, aqui ela é uma função contínua por partes. Então, em cada pedacinho, né, do intervalo, na verdade, as partes que eu estou olhando de fato são as partes do intervalo, tá? Então, eu estou pegando meu intervalo, estou dividindo, meu intervalo vai até aqui, digamos. Então, eu estou dividindo as partes mesmo do intervalo. Então, em cada pedaço desse intervalo, eu olho para a minha função. Então, em cada pedacinho, cada pedaço do meu intervalo, a minha função ela é contínua, tá bom? Sendo mais rigoroso, né, seriam quando as descontinuidades são de primeira classe, ou seja, quando existem os limites laterais, né, que a gente diz, tá? Mas visualmente você vê, né, que em cada pedacinho ela é uma função contínua, tá? Então ela é contínua por partes, que a gente diz. Bem, até porque que isso não teria problema, né? Porque na hora de integrar, a gente pode quebrar, né? Se eu vou integrar de A até B, né? Digamos, de A até B, então eu integro de A até T1, de T1 até T2, de T2 até T3, de T3 até B. Então, isso daí não tem problema na hora de integrar, tá? Então, se ela é só feito por pedacinhos de funções contínuas, isso não vai me trazer problema. E a outra parte que a gente diz é ela ser de ordem exponencial, tá bom? De ordem exponencial para um t maior que um t maiúsculo. O que ela dizer que ela é de ordem exponencial? É que ela não cresce mais rápido do que uma certa exponencial. Eu tenho
uma exponencial que é maior do que ela, tá? Então, você pode dizer que a sua função f ela é menor ou igual, de certo modo, a uma exponencial. Aí eu só tenho que determinar aqui quem é esse c e quem é esse m, tá? Então, quando a minha função f ela respeitar uma estimativa desse modo, tá? O módulo da minha função f ela for menor ou igual que uma exponencial, né? Então, eu posso ter algo multiplicando ali na frente e algo multiplicando o expoente. Então, essa minha transformada eu sei que ela vai convergir para todo S maior do que C, tá? C que é justamente esse C aqui, ó, tá? Então, se eu conseguir uma estimativa com um C aqui muito bom, eu tenho que a convergência acontece com os valores maiores de S, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso, tá? Então, por exemplo, ó, quando você compara aqui, a função exponencial, ela tem esse crescimento aqui. Aqui, no caso, é 2 vezes exponencial de t, tá? Quando eu vou comparar com a cosseno, olha aqui a cosseno. Cosseno está aqui para baixo, tá? Então, nesse caso aqui, a função cosseno, ela é uma função de ordem exponencial, tá? Porque ela sempre está abaixo de uma exponencial desse tipo, ok? Bem, e aí, algebricamente, eu posso até ver o seguinte, né? Ó, 2 cosseno de t, o módulo disso. Isso daqui é menor ou igual que o quê? Bem, 2. O cosseno de t eu sei que é sempre menor ou igual que 1. Então, isso daqui é 2, tá? Bem, se eu pegar o m igual a 2, eu posso ver que isso daqui vou nem fazer isso, vou fazer assim. É 2. E quem é esse 2? Eu posso ver... Perdão, quem é esse 1, né? Eu posso ver como sendo uma exponencial de 0, né? 0 vezes t. Então, o meu c ali, no caso, é 1. Então, aqui você consegue ver, ó. Então, a cosseno de 2t é menor ou igual que 2 exponencial de 0 vezes t, tá? Só um modo de verificar aquela propriedade algebricamente. Então, no caso, c é 0, tá? Então, daí você já consegue notar o quê? Que a sua função 2 cosseno, né? Cosseno de t, ela possui sim a transformada de Laplace dela, tá? Existe para todo S positivo, tá bom? E aqui quando você for comparar, por exemplo, ó, a exponencial com a função t, tá? Simplesmente com a função t. Então, ela também é uma função de ordem exponencial, tá? Você pode pegar o c igual a 1 ali e pode pegar o m igual a 1 também, tá? Porque a exponencial é maior do que t, ok? Bem, então aqui vamos ver mais um exemplo, tá? Então aqui no caso, a gente vai ver a transformada da função t, tá bom? Então, quem é a transformada da função t, né? F de t igual a t, né? Aqui eu estou pegando f de t igual a t, né? Bem, então vamos ver a definição. Integral de 0 a infinito, exponencial de menos st vezes t dt, tá? Bem, então, para isso, né, a gente já vai ter que resolver a integral, tá? Então, essa integral aí a gente vai utilizar a integração por partes, tá bom? Então, vamos fazer aqui vezes t dt, tá? Então, eu vou pegar u para ser t e vou pegar dv para ser exponencial de menos st dt, tá? Então, com isso, eu tenho que du vai ser igual a dt e eu tenho que v vai ser igual a exponencial de menos st menos s, tá bom? Então, isso. Então, isso daqui vai me dar u vezes v, então vai ficar menos t exponencial de menos st sobre s menos a integral, tá?
de V du, né? Então, o V tem um menos ST sobre S, d U, no caso é dt, tá bom? Então, bem, então aqui vai ficar menos t exponencial de menos st sobre s. Aí, aqui eu já tenho esse s aqui, né? Eu posso colocar aqui fora, se eu quiser. Eu já tenho 1 sobre s. E a integral, né, de exponencial de menos st é exponencial de menos st menos s. Então, menos s. Então, só aqui vai ficar um sinal de menos. Aqui eu posso colocar um quadrado e tiro esse daqui, tá? Ok? Então, e ficaria uma constante também, mas no caso eu vou estar olhando ela definida, tá bom? Bem, e aí o que a gente vai ter, né? Então, isso daqui vai ser justamente a integral, tá? De zero a infinito, tá? Então aqui eu estou usando aquela notação que avalia até b e depois faz isso tender a infinito, tá? Ok? Bem, então quando eu tenho quando t tender a infinito, tá? Quando t tender a infinito, se meu s aqui é positivo, tá? Se meu s é positivo, eu tenho que essa exponencial ela vai a zero, tá? E o t aqui ele iria a mais infinito, só que a exponencial ela é mais forte do que qualquer polinômio, que no caso é o t, tá? Então quando o t vai a infinito, então esse termo iria a zero, tá bom? E quando eu pegar o t igual a zero, isso daqui também vai dar zero, porque é só multiplicar por zero aqui, tá? Então, esse termo, tanto indo a infinito quanto indo a zero, esse termo vai se anular, tá? Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ficar apenas com o outro, tá? Então, de novo, quando S ele é positivo, né? Quando S é positivo, então, e o t tende a infinito, essa exponencial ela vai a zero, tá? Então, esse termo se anula. Então, vai ficar apenas quando eu tomar o resultado em S para esse termo. Então, vai ficar menos. Então, já tem um menos, vai ficar mais, né? Então, vai ficar 1 sobre S ao quadrado. E a exponencial de zero, que vai dar 1, tá bom? Então, vou até colocar aqui. Vai ficar 1 sobre S ao quadrado, tá? 1 sobre S ao quadrado. Ok? Então, eu tenho que a transformada de t, isso daqui vai ser igual a 1 sobre s quadrado, tá? Para s positivo, ok? Esse daí é o resultado, tá bom? Bem, e aí, a gente viu lá no início que as derivadas, o operador de derivada e o operador de integração, ele era linear, tá? E como consequência até dessa propriedade da integral, a gente tem que a transformada de Laplace, ela também vai ser linear, tá? Porque quando a gente tem uma integral dessa forma, se eu tenho aqui constantes e eu tenho aqui uma soma, tá? Na integral eu posso quebrar tudo isso. Então essas constantes elas podem sair, né?
As constantes aqui elas podem sair, tá? E eu ainda posso quebrar na soma. Então, só que o que eu tenho aqui desse lado, né? O que eu tenho desse lado esquerdo? Isso daqui nada mais é do que a transformada, né, de alfa F mais beta G, né? Só que o que é isso daqui, né? Isso daqui nada mais é do que a transformada de F, né? E isso daqui nada mais é do que a transformada de G, tá? Então, o que é que eu tenho, né? A transformada de alfa F mais beta G é igual a alfa vezes a transformada de F mais beta vezes a transformada de G, tá? Então, é o que está escrito aqui, ok? Eu poderia usar aquela notação, né? Quando eu estou utilizando só letras para descrever minha função. Então, a transformada eu posso utilizar a letra maiúscula correspondente. Então, aqui eu poderia dizer que a transformada disso daqui, né? É igual a alfa, né? F de S mais beta de G, tá? Só um modo de escrever, né? Em vez de escrever isso, estou escrevendo isso. Só anotação. Em alguns casos, aqui e ali, vai ser interessante a gente lembrar dessas notações. Vai facilitar a escrita de algumas coisas, tá? Bem, e aí com isso, tá? Por exemplo, como que a gente pode fazer a transformada dessa função, né? Bem, isso daqui facilmente você pode ver o seguinte, que isso daqui é o que? É a transformada de 2 vezes 1 mais 3t, né? Então, eu posso dizer que isso aqui é 2 vezes a transformada de 1 mais 3 a transformada de t, certo? Então, 2 vezes. Quem é a transformada de 1? A gente viu que a transformada de 1, né? Vamos lá. Transformada de 1 é 1 sobre S, tá? Para S positivo. Então, é 1 sobre S, tá? Para S positivo, mais 3 vezes. Quem é a transformada de T? Foi o que a gente acabou de ver aqui. Transformada de T é 1 sobre S ao quadrado, tá? Também para S positivo. Então, a nossa transformada é essa daqui, tá bom? Se você quisesse, ainda poderia colocar tudo como S ao quadrado, ou aqui ficaria 2S mais 3. Mas daí é questão de gosto, tá? Ok? Então, a transformada já é simplificada seu cálculo, né? Usando essas propriedades de linearidade, tá? Bem, aqui, transformada da exponencial, tá? De menos 3t. Essa função, você pode olhar que ela é de ordem exponencial, então, porque ela mesma, né, já é menor do que 1 vezes, tá? Na verdade, esse daqui já é menor ou igual que 1, né? Porque como expoente é negativo, então ela já é menor ou igual que 1, certo? E então isso daqui você poderia ver, né, que ela 0t, né? E aqui 1. Então, para ser igual a 0, você já tem a sua transformada de Laplace, tá? Então, para S maior ou igual que 0, para maior que 0, o resultado já é verdadeiro. Então, e aí como que a gente pode calcular, né? A gente vai usar aqui a definição. Bem, esse daqui foi só uma observação, né?
Então, isso daqui é a definição, 0 é infinito, exponencial de menos st, exponencial de menos 3t dt. Então, isso daqui é integral de 0 a infinito, exponencial de menos t, aí vou até colocar aqui s mais 3 dt. Tá? Bem, e aqui, né? Então, a gente pode ver que isso daí vai ficar igual a integral, tá? De, quando você fizer a integral, vai ficar menos t s mais 3, certo? Vai ficar um menos s mais 3, infinito e 0, tá? Bem, e aí você tem que avaliar o que acontece com t indo a infinito, tá? Bem, de novo, você tem que olhar aqui o seu expoente, tá? Ele tem que ser negativo, tá? Então, para ele ser negativo, no caso, s mais 3, ele tem que ser positivo, tá? Ele tem que ser positivo. Tá? Então, s tem que ser maior do que menos 3, ok? Bem, e então, quando s é maior que menos 3, então essa exponencial ali, ela tem um expoente negativo. Quando o t for a infinito, ela vai a zero, tá? Então, só lhe resta agora avaliar com o t igual a zero. Então, quando você avaliar com t igual a zero, a parte da exponencial vai dar 1. O menos com o menos vai dar um valor positivo e aqui vai ficar s mais 3, tá bom? Então, você tem que a transformada, tá? É igual a 1 s mais 3 para s maior que menos 3, tá? E aqui é interessante que aquele teorema de condição suficiente, né? Ele não dá o melhor resultado possível, né? Porque aqui você conseguiu, ó, para s maior do que menos 3. Se você fosse olhar por aqui, tá? Você estaria garantindo s maior do que 0, tá? Então, de fato ali ele deu uma estimativa, mas você consegue uma melhor, tá? De fato é uma melhor, tá? Bem, vamos ver aqui agora esse outro exemplo. Você tem aqui para calcular de um seno, tá? Então a gente já fez de um polinômio, já fez de uma constante, já fez de um exponencial, né? Agora vamos ver de um seno. Então, como que seria a transformada do seno, tá? Transformada do seno de 2t. Integral 0 a infinito, exponencial de menos st. Tá? Então, bem, aqui a gente vai usar integração por partes, tá? Bem, então vamos ver aqui. Aqui não vai fazer muita diferença, né? Quem que você escolhe para ser para integrar, quem que você escolhe para derivar, né? Mas, bem, então vou escolher aqui u para ser exponencial de menos st, tá? E dv para ser o seno de 2t dt. Então, com isso você tem que du, vai ser menos s exponencial de menos st, e você tem que v, né, vai ser igual a cosseno 2t. Aí você vai ter aqui um menos 2, tá? Bem, e aí com isso, aqui a sua integral, né, ela vai ficar o quê? U, né, uv. Então vai ter um menos cosseno de 2t exponencial de menos
st sobre 2 certo? Ok. Zero a infinito menos integral de 0 a infinito, tá? De v, então aqui já vai ficar mais, né? 2 aqui, certo? Cosseno de 2t e deu, né? Caso menos s, então aqui vai ficar menos novamente s exponencial de menos st dt, tá? Bem, e aqui, tá? O que você vai ter, né? Bem, quando quando t for infinito, vamos olhar primeiro para essa parte aqui, tá? Quando t for a infinito, cosseno é limitado, tá? E aí a sua exponencial ela vai para zero. Então, indo para infinito, essa parte vai para zero, tá? Quando você fizer agora t igual a zero, né? Então, o cosseno de zero dá 1, a exponencial vai dar a exponencial de zero, também dá 1. Então, isso daqui vai dar meio apenas, tá? É isso. Ok? Aqui você tem, vou mudar só a ordem aqui da escrita. Você tem essa integral para resolver. Então, você usa aqui integração por partes novamente, tá? Então, novamente, eu vou escolher u para ser exponencial de menos st. E vou escolher dv agora, é o cosseno de 2t dt, tá? Então, com isso eu tenho que du vai ser menos s exponencial de menos st dt. E vou ter aqui v, né? Vai ser o cosseno de 2t, tá? Sobre 2. Tá? Então, isso daqui vai ficar o quê? O meio, que eu já tinha, né? Menos s sobre 2. E aqui o resultado, tá? Então, vai ficar o quê? O v, né? Então, vai ficar seno de 2t exponencial de menos st sobre 2 0 a infinito, certo? Menos a integral de 0 a infinito de v du, tá? Então, vai ficar um mais agora, s sobre 2 aqui novamente, tá? Exponencial de menos st, seno de 2t dt. Bem, se você notar
quem é isso daqui, tá? Quem é isso daqui, tá? Essa parte dessa integral. Ela é justamente a transformada do seno que você quer descobrir, tá? Então, isso daqui é a transformada do seno de 2t, tá? Então, vamos olhar aqui a parte que a gente vai avaliar, que é essa daqui. E aquela ali a gente já escreve como transformada do seno e a gente tenta concluir. Então, isso daqui vai dar menos meio, que é o que eu já tenho, tá? Aqui, agora, quando eu for olhar, vai ficar menos s sobre 2, multiplicando o quê? Né? Quando eu for avaliar infinito, né? Quando eu for avaliar aqui infinito, essa seno, ela é limitada, isso daqui está indo para zero, tá? Então, no infinito, quando eu avaliar isso, vai dar zero. Bem, no zero, né? Quando for avaliar no zero, também vai dar zero, porque eu tenho esse seno, né? Vai ficar o seno de zero, já vai dar zero, certo? Então, isso tudo aqui dá zero, certo? Bem, e aí, o que me resta, né? Vai ficar, então, ali, aquele S sobre 2 e a transformada do seno de 2t, tá? Bem, então, o que eu botei, né? Aqui vai ficar S2 sobre 4, S2 sobre 4, e aí, esse termo aqui, tá? Eu jogo para o lado esquerdo, porque qual a expressão que eu tenho até agora, tá? A transformada, eu tenho o que, né? O que eu encontrei? A transformada do seno de 2t igual a meio menos S2 sobre 4 transformada de S transformada do seno de 2t. Então, isso daqui me diz que 1 mais S2 sobre 4 vezes, né? Estou passando isso daqui para o lado esquerdo. Transformada do seno de 2t, isso é igual a meio, tá? Então, agora eu só vou passar isso daqui multiplicando, tá? Então, bem, vou só reduzir um pouquinho isso para ganhar um pouco de espaço para escrever. Então, o que é que eu tenho, né? Ali vai ficar do seno de 2t igual 1 sobre 2 dividido, estou botando assim, 1 sobre 2 sobre 4, tá? Vou só organizar aqui, pode ficar 2 mais 2 sobre 2, posso colocar aqui multiplica por 2 em cima e embaixo, tá? E vale notar, tá? Vale observar o seguinte, que sempre nessas convergências aqui, ó, quando eu fiz essas convergências, tá? Eu sempre estou pedindo S positivo, tá? Então, a transformada é isso daqui para S positivo, tá bom? Então, a transformada do seno de 2t é igual a 2 dividido por 4 mais S ao quadrado, tá? Isso para S positivo, tá bem? Então, a gente fez aqui uma classe de transformadas, tá? Então, até agora, a gente sempre utilizou a definição, tá? Sempre utilizou a definição.
Mas aí a gente consegue, tá? As contas são bem parecidas com essas que eu já fiz, tanto para seno, para o cosseno também vai ser muito parecido, tá? Para exponencial também, para t ao quadrado, t ao cubo, todos vão ser parecidos, é só você utilizar a integração por partes e técnicas desse tipo, geralmente integração por partes, tá? Observar os limites, tá? Observar os limites que você tem, né, na hora de fazer tender a infinito, olhar ali os valores de S para os quais vão estar convergindo. Mas bem, a gente consegue compilar tudo isso, tá, em uma tabela. Então, se você procurar por aí, tem muitas tabelas gigantescas, tá? Mas aí a gente vai aos poucos construindo esse conhecimento, tá? Então, até agora, o que a gente viu, tá? A gente pode verificar esses valores, tá? Então, a transformada da função constante igual a 1 é 1 sobre S, a gente já viu, tá? Isso para S positivo. Aqui, a transformada de t elevado a n, né? Vai ficar n fatorial dividido por S mais 1 fatorial, tá? E funciona até para zero, né? Até para n igual a zero também funciona, que é o caso anterior. Se você fizesse n igual a zero, né? Ficaria transformada de 1 e daria 0 fatorial que dá 1 e S elevado a 1, justamente o que você já tem, né? Na parte aqui. Então isso daqui funciona para n igual a zero, né? Certo. Bem, aqui para exponencial, até quando a gente fez o exemplo da exponencial, nosso caso aqui era menos 3, né? E a gente encontrou S mais 3, que é justamente S menos 3, tá? Então, de modo geral, quando você tem um A aqui, ele vai só subtrair aqui no denominador, tá bom? A gente acabou de fazer a do seno, tá? Então, no seno, aqui a gente tinha um 2, né? Se você observar, você pode escrever isso daqui como 2 S ao quadrado mais 2 ao quadrado, tá? E é justamente isso que lhe dá no modo geral, tá? Então, se você tem um K aqui, aqui vai aparecer um K e aqui vai aparecer o K ao quadrado, ok? A diferença do seno é que vai aparecer, em vez do K, aparecer um S, tá? E o K continua aparecendo aqui no denominador. Esse K continua aparecendo no denominador. A diferença do seno para o cosseno, né, na transformada, é que no seno, em cima, no numerador, ainda aparece a constante K. E para o cosseno, no numerador, aparece a variável S, tá? Aqui você ainda tem seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Essas vocês conseguem até vendo que seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, ele é obtido, na verdade, por meio da exponencial, tá? Então, você pode usar a exponencial, que é essa daqui, né? Com as propriedades de linearidade. Aí só que fica escrito de um modo mais conveniente dessa forma, tá? E aí, a diferença do cosseno por seno hiperbólico é só o sinal, tá? É só o sinal que você tem aqui. Então, o seno em cima ainda é a constante, o seno hiperbólico, e no cosseno hiperbólico é a variável S, muda o sinal. Então, essas daqui são algumas que vocês podem utilizar, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Então, a definição, fazer alguns exemplos, né? Só para a gente ir ganhando um pouco de familiaridade. E aí, depois, mais para frente, a gente vai utilizar todos esses conhecimentos que a gente vai estar começando a adquirir agora para, de fato, resolver algumas equações diferenciais, tá bom? Então é isso e até a próxima aula.